Bom dia, boa tarde, boa noite, líderes ou futuro líderes, né? Que prazer estar com vocês em mais um episódio cheio de insights que podem transformar a maneira como você lidera e se comunica. Antes de começar, deixa eu me apresentar. Eu sou a Robert Wall, especialista em desenvolvimento de lideranças e criadora do método ASL Agora Sou Líder, onde eu ajudo líderes a saírem de insegurança e conquistarem confiança para conseguirem motivar as suas equipes e alcançar resultados extraordinários. E no tema de hoje vamos falar sobre comunicação assertiva. Rô, mas de novo o tema comunicação? Todo mundo está cansado de saber que é importante se comunicar bem. Parece tão óbvio, né? Mas você sabia que 70% dos problemas nas empresas estão relacionados à falha de comunicação? Isso mesmo. Inclusive, tem estudos que mostram que a má comunicação custa às empresas, em média, 62,4 milhões de dólares por ano. É assustador esse número, não é mesmo? E isso inclui conflitos mal resolvidos, prazos perdidos e até mesmo a perda de talentos. Porque convenhamos, né? Quem que gostaria de trabalhar em um lugar onde a comunicação é ineficiente? Onde o líder não é claro, objetivo, onde não realiza feedbacks para orientar e melhorar o desenvolvimento dos seus liderados? E tem outro dado sobre esse tema que eu trago em todas as oportunidades, que a comunicação é a habilidade comportamental mais valiosa deste século. E quando ela é bem desenvolvida, ela ajuda a manter a empregabilidade. O que significa isso? Significa que em um mundo, né, onde a automação, a tecnologia, elas estão transformando o mercado de trabalho, as habilidades humanas, como se comunicar de forma clara, empática e assertiva, se torna um diferencial competitivo. Um profissional que sabe se expressar, alinhar expectativas e resolver conflitos, além de inspirar pessoas, é indispensável independentemente da área de atuação. As empresas valorizam os profissionais que conseguem construir conexões significativas, porque no final das contas, o sucesso de qualquer organização está diretamente ligado à qualidade dos relacionamentos e da troca de informações. Portanto, desenvolver a sua habilidade de comunicação não é apenas uma estratégia para você liderar melhor, mas uma forma de garantir que você continue sendo relevante e valorizada no mercado de trabalho, independentemente das mudanças que possam vir. Você percebe então que no fim das contas a comunicação não é só uma ferramenta, ela é o alicerce de qualquer equipe de sucesso. Então, se queremos resultados extraordinários, está na hora de colocar a comunicação no topo da nossa lista de prioridades. Agora, imagine se melhorar a comunicação já ajuda a reduzir esses problemas. Ser assertivo na comunicação pode ser o divisor de águas na sua liderança. Mas vamos lá. O que é essa tal de comunicação assertiva? É a habilidade de expressar os pensamentos, sentimentos e necessidades de forma clara, objetiva e respeitosa, sem ser passivo ou agressivo. É o meio termo perfeito. Eu já vou falar o que é ser passivo ou agressivo, mas antes eu preciso te dizer por que isso é importante para líderes, ou seja, para você que está aqui. A comunicação assertiva ela desenvolve confiança na equipe, faz você confiar nas pessoas, mas principalmente faz elas confiarem em você. Ela facilita a resolução de conflitos, ela ajuda a estabelecer limites claros, ela promove um ambiente de trabalho mais saudável. E quando você é assertivo, a sua equipe entende exatamente o que você espera. Isso reduz mal-entendidos e aumenta a produtividade. Agora que já introduzimos o tema, eu quero te apresentar os 4 pilares da comunicação assertiva. O primeiro deles é a clareza. Então, sempre que você for se comunicar, evite rodeios. A sua mensagem ela precisa ser direta. Por exemplo, né? Eu gostaria que você entregasse o relatório até sexta-feira, por favor. Sim, simples assim, claro, direto e objetivo. E o segundo ponto é justamente a objetividade. Focar no que é relevante, evitar detalhes desnecessários. Então, exemplo, vamos discutir a sua pontualidade no trabalho e como nós podemos melhorar isso.
E o terceiro é o respeito. Então, nunca desqualifique ou desconsidere os sentimentos dos outros. Então, um exemplo aqui, ó. Eu entendo que o prazo é apertado, mas há algo que possamos ajustar para que seja cumprido? E o quarto elemento é o autocontrole emocional, que é justamente manter a calma mesmo em situações difíceis. Respirar fundo antes de responder de forma impulsiva, né? Esses são os 4 elementos fundamentais da comunicação assertiva. E você está gostando desse conteúdo? Já aproveita e se inscreva no canal, ativa as notificações e compartilhe esse episódio com outros líderes que podem se beneficiar dessas dicas. Bom, agora nós vamos ver quais são os estilos de comunicação que existem dentro dessa linha. E por que a gente precisa evitar alguns desses estilos. O primeiro estilo é o passivo. Esse estilo ele é marcado por evitar conflitos a qualquer custo. Muitas vezes cedendo às vontades dos outros, mesmo quando isso vai contra as próprias necessidades ou opiniões. Quem usa esse estilo tende a guardar ressentimentos e se sentir desvalorizado. Sabe quando você pensa assim, tudo bem, eu faço isso sozinho, não quero incomodar. Não é um estilo legal e precisa ser evitado. Mas por que evitar? Porque a comunicação passiva, ela cria um ciclo de frustração. Você pode parecer cooperativo, mas a longo prazo o acúmulo de insatisfação pode levar a explosões emocionais ou a uma sensação constante de desmotivação. O segundo estilo é o agressivo, é o oposto do passivo. Nesse estilo, a pessoa ela impõe as suas opiniões, muitas vezes de forma rude ou desrespeitosa, sem se preocupar com o sentimento dos outros. Isso gera tensão, medo e até hostilidade no ambiente. Então, por exemplo, você sempre atrasa, isso é inaceitável, eu não vou mais tolerar isso. E esse também não é um estilo legal e precisa ser evitado, mas por quê? Porque a comunicação agressiva, ela pode até resolver problemas no curto prazo, mas ela mina os relacionamentos. E com o tempo, a equipe passa a evitar o diálogo e a criatividade ela é sufocada, porque ninguém se sente seguro para se expressar. O outro estilo é o passivo-agressivo. Aqui a pessoa ela evita o confronto direto, mas ela expressa sua insatisfação de forma indireta por meio de sarcasmo, indiretas ou comportamentos sabotadores. É como criticar sem realmente se expor. Por exemplo, em vez de falar diretamente sobre um problema, faz um comentário sarcástico como: "Nossa, que surpresa você chegar atrasado de novo." Você já deve ter ouvido esse tipo de comentário. E também deve ser evitado porque é um estilo extremamente prejudicial, porque ele não resolve o problema e ainda cria um ambiente de desconfiança e insegurança. E a falta de clareza deixa as pessoas confusas e alimenta conflitos silenciosos e extremamente perigosos. E o último estilo é o assertivo, que é o ideal. Esse é o equilíbrio perfeito. A comunicação assertiva ela é clara, direta e respeitosa. Você expressa suas necessidades e opiniões sem desconsiderar os sentimentos ou direitos dos outros. Por exemplo, João, eu preciso que este relatório esteja pronto até sexta-feira. Se houver algum obstáculo, por favor, me avise para ajustarmos isso juntos. E por que adotar esse estilo é importante? Porque ele promove o respeito, a autoconfiança e colaboração. Então, escolher o estilo assertivo não significa que você nunca vai enfrentar situações desafiadoras. Significa que, mesmo nesses momentos, você sabe como conduzir a conversa de maneira equilibrada, construtiva e com resultados positivos para todos. Bom, agora eu vou compartilhar com vocês algumas técnicas poderosas para praticar a comunicação assertiva. A primeira técnica é a do eu sinto, eu penso, eu preciso. Essa técnica é uma ferramenta poderosa para comunicar sentimentos, pensamentos e necessidades de forma clara e respeitosa, sem acusar ou colocar a outra pessoa na defensiva. Ela ajuda a evitar conflitos e cria um ambiente mais colaborativo porque a mensagem foca na solução e não na culpa. Como que funciona essa ferramenta? A ideia é dividir a sua fala em 3 partes. Eu sinto, depois eu penso e por último eu preciso. Olha como que funciona na prática. Primeiro, eu sinto. Então aqui você expressa como que a situação faz você se sentir. Isso traz humanidade à conversa e ajuda a outra pessoa a entender o impacto emocional da situação. Então, por exemplo,
Eu me sinto frustrado quando você chega atrasado às reuniões. Depois, então, eu penso. Aqui no eu penso, você explica por que isso é um problema, de forma bem objetiva, e evita julgamentos. Aqui você traz clareza e foco do que realmente importa. Então, por exemplo, eu penso que isso afeta o andamento da equipe e faz com que nós percamos tempo reorganizando as pautas. E por último, eu preciso. Aqui você fala sobre as suas necessidades de forma direta, mas respeitosa. Isso orienta a conversa para a solução e mostra o que você espera de forma prática. Por exemplo, eu preciso que você seja mais pontual para que nós possamos começar as reuniões no horário e sermos mais produtivos. E por que essa técnica é eficaz? Porque ela evita acusações como, por exemplo, você é sempre responsável, e transforma o diálogo em uma oportunidade de alinhamento. Essa abordagem cria uma conexão, já que você compartilha suas emoções e mostra que o objetivo é construir e não criticar. Praticar essa técnica melhora a comunicação, reduz conflitos e fortalece relacionamentos, seja no ambiente de trabalho, com liderados ou até mesmo na vida pessoal. Outra técnica que eu quero destacar é a técnica DESC, que é outra estratégia estruturada para abordar situações de forma bem objetiva, clara e produtiva. Ela ajuda a lidar com comportamentos ou problemas de maneira assertiva, sem criar conflitos ou parecer autoritário. Como que funciona essa técnica? Ela é dividida em 4 etapas, onde você primeiro vai descrever a situação. Então comece apresentando os fatos de forma objetiva, sem julgamentos ou críticas pessoais. Por exemplo, eu percebi que o relatório não foi entregue na data combinada. Depois você vai explicar o impacto, vai mostrar como que a situação afeta você, a equipe ou o trabalho. Isso ajuda a pessoa a entender a importância do problema. Então, por exemplo, isso impactou o andamento do projeto, pois nós não conseguimos avançar como planejado. E depois você vai sugerir uma solução, você vai propor uma alternativa ou um caminho para resolver a questão. Isso demonstra colaboração e foco na solução. Por exemplo, eu gostaria que você priorizasse as próximas entregas para que nós possamos cumprir os prazos. E depois você vai mostrar as consequências. Apresente as consequências, tanto positivas quanto negativas, dependendo da ação ou inação. Então, por exemplo, se isso for ajustado, nós conseguimos finalizar o projeto a tempo e evitar o retrabalho. Caso contrário, nós teremos que rever todo o cronograma, o que pode impactar o desempenho do time. Por que essa estratégia é tão eficaz? A técnica DESC, ela equilibra empatia e firmeza. Ela evita interpretações emocionais ou defensivas e oferece um roteiro claro para resolver conflitos, de forma muito construtiva. E olha essa dica aqui prática. Antes de usar, planeje a conversa. Seja específico nos fatos, realistas nas sugestões e focado nos resultados. Essa técnica, quando bem aplicada, ela fortalece os relacionamentos e promove um ambiente muito mais colaborativo e eficiente. Bom, agora nós vamos falar sobre aqueles erros que muita gente comete ao tentar se comunicar de forma assertiva, mas que acabam sabotando o resultado. Estes deslizes, se não forem corrigidos, eles podem minar a confiança da equipe e comprometer a liderança. Primeiro, evitar confrontos. Esse é o famoso, deixa pra lá. Você prefere não falar nada para evitar um conflito imediato, mas adivinha, os problemas não desaparecem sozinhos. Pelo contrário, eles crescem, viram bola de neve. E quando você percebe, está lidando com uma crise. Um exemplo clássico é você ignorar atrasos frequentes da tua equipe achando que a pessoa vai mudar sozinha. Segundo ponto é ser autoritário. No outro extremo temos o estilo manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se você impõe as suas ideias sem ouvir do outro lado, pode até conseguir resultados a curto prazo, mas vai perder engajamento e colaboração. Equipes que se sentem sufocadas, elas param de dar ideias e isso mata a inovação. Terceiro, não praticar empatia. Gente, ignorar o que a outra pessoa sente ou pensa é um atalho para resistência e desmotivação. Vamos combinar, né? Ninguém gosta de se sentir desconsiderado, não é mesmo? Por exemplo, se você cobra um prazo sem nem perguntar como que está a carga horária de trabalho, você pode acabar criando um ambiente de insatisfação, porque a pessoa pode estar atolada até aqui e não vai dar conta do que você pediu.
Então, a gente precisa ter noção na hora de comunicar alguma coisa. E agora, então, nós vamos para o que interessa. Vamos colocar a comunicação assertiva em prática, sem complicação. Primeiro, use frases curtas e simples, sem rodeios. Quanto mais claro for a sua mensagem, menor a chance de ser mal interpretado. Por exemplo, em vez de então eu estava pensando, quem sabe você poderia talvez tentar entregar o relatório amanhã, se der, sabe aquela enrolada? Diga, preciso que você entregue o relatório até amanhã. Assim. Ensaie antes de conversar, é muito importante. Se você tem uma conversa difícil pela frente, treine antes. Fale sozinho, grave a sua voz ou até peça para alguém ouvir. Isso ajuda a organizar as ideias e controlar a ansiedade. Dê feedback com base em fatos, não em emoções. Deixe as interpretações pessoais de lado. Foque no comportamento ou no resultado e não na pessoa. Por exemplo, em vez de você é muito desorganizado, diga: notei que nos últimos 2 relatórios vieram com erros nos dados. Vamos revisar juntos para estruturar melhor isso e evitar que isso aconteça novamente? E aqui vão mais algumas dicas. Se você quer realmente se tornar um mestre na arte da comunicação, aqui vão algumas leituras que fazem toda a diferença. Primeiro livro, Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. É um clássico para quem quer aprender a lidar com conflitos de forma empática e construtiva. Segundo livro, todos deveriam ler, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Apesar de antigo, ele é um guia atemporal sobre como construir relacionamentos sólidos com base na comunicação. Bom, agora é hora de você praticar, porque não adianta você só entender os conceitos se você não aplicá-los no dia a dia. Por isso eu trouxe 2 desafios simples, mas poderosos para te ajudar a ajustar a sua comunicação e torná-la cada vez mais assertiva. O primeiro ponto é: pense em uma conversa que não saiu como você esperava. Pode ser com alguém da equipe, um colega ou até na sua vida pessoal. Agora se pergunte: o que deu errado? Eu fui claro no que eu queria comunicar? Eu escutei o que a outra pessoa tinha para dizer de forma aberta? Agora, pegue essa situação e imagine como você poderia ter sido mais assertivo. Por exemplo, se você percebeu que falou de forma vaga ou passiva, pense em como poderia ter sido mais direto e respeitoso. E por último, reformule frases passivas ou agressivas que você usa frequentemente. Faça uma lista de todas as frases que você percebe que usa no calor do momento e que não ajudam a resolver as situações. Por exemplo, passivas, né? Ah, deixa que eu resolvo depois. Ou agressiva. Você nunca faz nada certo. Aí reformule assim, de forma assertiva. Eu posso ajudar com isso agora, mas da próxima vez eu preciso que você me avise com antecedência. E o outro exemplo: esse resultado não saiu como esperado. Vamos conversar para entender o que aconteceu e corrigir isso juntos? Esses exercícios vão te ajudar a reconhecer os padrões de comunicação que podem estar te atrapalhando e a substituí-los por formas mais construtivas. Lembre-se, assertividade não é só sobre o que você fala, mas como você fala. E para encerrar, eu quero reforçar que a comunicação assertiva ela não é apenas uma ferramenta, ela é uma habilidade essencial que pode transformar a sua liderança e os resultados do seu time, e ela pode sim ser desenvolvida. Se você gostou desse conteúdo, curta e compartilha com outros líderes. Me marca lá no Instagram para eu saber que você está aplicando a técnica. Aproveita, já me segue aqui no YouTube, ativa as notificações para você ficar por dentro de tudo que eu posto sobre o tema liderança. Um abraço e até a próxima!